Oi gente, tudo bem? Hoje mais um vídeo do canal e eu vim falar aqui sobre um tema que me perguntam bastante lá no Instagram, né? Como eu disse no vídeo anterior, eu fiz uma enquete pedindo para outras mães votarem, me falar, né? Me conta a sua dificuldade, o que você gostaria que eu falasse no canal? E uma das perguntas que eu mais recebi lá foi: como não se anular depois de ser mãe? E a minha resposta para isso é muito simples: não se anulando. Porque ter filho, né, não é fácil. Eu tenho um só e, assim, demanda muito tempo, é um desafio muito grande e eu sempre priorizei também me cuidar. Não falo só me cuidar esteticamente, mas, assim, tirar um tempo pra mim, fazer outras coisas. Então, hoje eu queria falar algumas coisinhas sobre isso. E o primeiro ponto que eu acredito pra gente não se anular depois de ser mãe é se conhecer, é saber do que você gosta, quais são as suas prioridades. E agora eu tô falando de vaidade, né? O que a mulher gosta. Eu, por exemplo, eu gosto de estar sempre com as minhas unhas feitas, né? Meu cabelo arrumado. Eu sempre gostei muito de maquiagem. Depois de mãe, confesso que eu descobri que eu não gostava tanto assim, né? Eu gosto de estar maquiada, mas se eu tiver com o meu cabelo alinhado, a minha sobrancelha quase não cresce pelo, então assim, e a minha unha feita, eu me sinto pronta pra ir pra qualquer lugar, né? Porque maquiagem, às vezes a gente passa um rímelzinho, se não tiver certo, vou tirar foto, edita e tá tudo certo. Só que muitas mães fazem questões de outras coisas, né? E aí eu comecei a avaliar assim, amigas minhas, né? Pessoas próximas a mim, que também tem filho. Eu tenho uma pessoa assim que hoje em dia ela é muito próxima a mim e ela não é tão vaidosa, mas ela tá sempre com a sobrancelha dela ajeitada, sempre com a unha feita. Então, na vaidade, eu acredito que isso seja, né, o primordial para ela. Então, o primeiro passo é você se conhecer. Eu, como eu falei, são as minhas unhas. Eu não gosto de estar com as minhas unhas feias, gente. Se eu chego num lugar, eu posso estar arrumada como for. Se a minha unha e o meu cabelo estiver feio, esquece. Só que o cabelo, às vezes, dá pra disfarçar, dá pra fazer um rabo de cavalo bonito, dá pra fazer uma trança embutida, que eu particularmente gosto muito e sempre me salvou, né, quando precisava trabalhar. Mas as unhas não dá pra disfarçar, não dá pra você esconder. Ainda mais eu que falo gesticulando. Então eu tento sempre manter as minhas unhas alinhadas. Hoje, confesso pra vocês que com o filho mais velho, né, Samuel, 3 anos, eu acho que é mais desafiador do que quando ele era um bebezinho. Porque quando ele tinha, de um mês até a fase dele engatinhar, um mesinho, era a hora da soneca dele. Gente, às vezes eu passava o dia inteiro pra tirar a cutícula da unha. Tipo assim, tirava uma cutícula aqui, enquanto era o pé balançando o carrinho, ou o bebê conforto tirando a cutícula. E daí numa soneca dele eu pintava. Naquela época eu lembro que eu passei a usar mais esmalte clarinho por conta disso, porque às vezes se dá uma borradinha não percebe tanto. Se não dá tempo de tirar o cantinho, vai saindo conforme você vai lavando louça, né, tomando banho. Então eu acredito muito que pra mulher não se adaptar, é isso, ou pra mulher não se anular, desculpa, se adaptar, né, se adaptar à rotina. Eu no meu dia a dia eu não costumava ter uma rede de apoio e foi muito difícil, né? Depois eu passei a ter uma rede de apoio e a minha rede de apoio eu coloquei como a minha irmã, adolescente, com o coração na mão, porque eu sou uma mãe super protetora, mas eu falava, pega ele aqui, fica um pouquinho. Às vezes precisava limpar a casa. Então assim, meu primeiro segredo, segredo não, a minha primeira dica é você se conhecer. Tá? Primeira dica, saber o que é prioridade pra você quando se diz respeito a você mesma. Não tô falando de casa, filho, porque é lógico, né, gente? Um bebê nasceu, ele é a nossa prioridade e ele acaba sendo a prioridade, mas em você, o que é importante? Eu não sou vaidosa, eu não me importo. Se eu tiver pelo menos tomado banho, lavei meu cabelo, tá tudo certo. Então é mais fácil, né? Mas se você não é, você vai precisar encontrar um tempo pra você não se sentir largada. E eu tô falando de não ter rede de apoio, tá, gente? Porque pra quem tem rede de apoio é muito mais fácil. Então, assim, muitas vezes, quem é seguidor do Instagram sabe, eu fazia unha na madrugada,
Meu filho teve muita cólica, né, até o 3º mês. Então, nesse período, se eu falar que eu tava sempre com a minha unha feita, não tava. Mas eu me lembro quando ele foi ser apresentado na igreja, eu pedi, né, pra uma manicure, na época também era minha amiga, então ficou ainda mais fácil, vi fazer a domicílio. Então eu acredito que isso seja uma saída. Ah, fazer a unha a domicílio, hoje em dia tem pessoas que vêm fazer uma escova a domicílio. Escolha sempre quem tem filho pra fazer essas coisas. Porque se algo fugir do controle, ela entende. Escolhe um dia que seu esposo tá em casa, sabe? Eu, por exemplo, fiz isso, deu certo. E nesse período eu quase não fazia mesmo, mas, que nem eu falei, eu tirava sempre a cutícula, se não dava tempo de limpar, de pintar, pelo menos a cutícula tava ok. Eu tô dando muito exemplo da unha pra você entender e adaptar para aquilo que é importante pra você, beleza? O segundo passo é você ter uma rede de apoio. Se é que tem como, né? Ter uma rede de apoio. Se você tiver uma rede de apoio, seja uma pessoa, já é uma rede de apoio. É melhor ainda. Rede de apoio não é pai, tá? O pai, ele só faz a obrigação que ele tem que fazer mesmo. Então, a rede de apoio, eu falo assim, familiares. Mas se não tem, é na hora que o pai tá em casa. Ah, mas ele não cuida, mas ele vai ter que cuidar. Então, na minha casa, eu lembro que a gente sempre brincava, né? Durante o dia era o meu expediente, chegava à noite, qualquer coisa. A mãe chorava, fazia cocô na fralda, falava, teu expediente, vai. É sempre assim? Dá sempre certo? Não, mas às vezes precisa de um empurrãozinho, né, gente? Então, o segundo passo é ter rede de apoio. O terceiro passo, e acredito que é o mais importante, é você estabelecer uma rotina. E eu não tô falando de você criar uma rotina com um bebê. Por exemplo, quando o Samuel nasceu, eu tava estourando esse negócio de rotina do sono. Gente, pra mim, zero possibilidade de eu criar uma rotina de sono com um bebê, sabe? Porque eu não vou controlar, eu não vou ficar acordando meu filho, eu não vou tirar a roupa do meu filho pra ele ficar acordado, não. Então eu adaptei com as sonecas dele. Eu fui percebendo, quais são os horários que ele dorme uma soneca maior. Então, o que eu vou fazer? Então, vou dar um exemplo de como acontecia aqui na minha casa. Samuel, durante a manhã, ele acordava muito pra mamar. Ele sempre foi muito mamão. Então, assim, lógico, né? Eu tinha que fazer as coisas e ir parando pra dar o mamar dele. Mas vou dar um exemplo. Eu passei a levantar 8 horas da manhã, né? Quando ele era bebezinho, isso eu tô falando, tipo assim, 4, 5 meses depois. Porque acho que até o 3º mês não tem possibilidade. Você vive pra criança e ponto. Porque ela mama descontroladamente. Quando ela passa a ter horário pra mamar, tipo, ela mama de 1 em 1 hora, tem criança que de 2 em 2. O meu filho mamava de hora em hora, ele esvaziava os 2 e às vezes 2 vezes. Isso até o 3º mês. Depois do 3º mês, ele só esvaziava os 2 numa única mamada. A mamada, ela durava muito tempo, mas ele mamava tipo 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2. Mas vamos supor que a cada 1 hora, beleza? Então, assim, eu levantava 8 horas da manhã. Normalmente ele tinha acabado de mamar, né? Ele acordava sempre 7 horas pra mamar, então dava o mamar dele. Levantava entre 7 e 8 horas. Eu tomava um café, porque daí era o momento que eu tomava o meu café, sabe? Tranquila, no silêncio. Quando era umas 10 horas da manhã, ele acordava de novo pra mamar. Então eu parava, dava o mamar dele. E ele dormia muito, ele ama dormir. Quando ele voltava a dormir, quando era mais ou menos meio-dia, 11 e pouco, ele acordava de novo. Então eu já tava preparando ele pro almoço. Então já não dava um mamar. Isso depois do 6º mês. Volta. Volta tudo. Eu falei um bebê de 4 meses. Então eu ia lá, amamentava, enfim. Depois voltava pra minha rotina. E, normalmente, se você mantém a casa limpa, todos os dias você faz, é muito mais fácil. Dá tempo de você limpar uma casa em 2 horas, né, gente? Pelo menos a minha casa, que é um apartamento de 4 cômodos. Então eu fazia isso. Quando ele acordava, né, 10 e pouco, 11 horas, enfim, pra mamar, eu fazia o almoço, né? E aí deixava o meu almoço pronto. Muitas vezes eu já fazia a janta, já deixava pronto. Então eu ficava com ele. Aí era o momento da rotina, banho, enfim. Isso antes da introdução alimentar. Eu até ia antecipando um pouquinho. Então, assim, era o dia dando atenção pra ele. Mas um dia da semana, se eu mantenho a minha casa limpa todos os dias, um dia da semana não tem problema nenhum em eu
não varrer o chão naquele dia. Isso sou eu. Pra mim era uma prioridade me cuidar um dia. Então assim, eu tirava um dia da semana, hoje pela manhã eu vou levantar, lavar a louça, fazer algo básico e o restante do dia vai ser pra ele. Mas nenhum dos períodos da soneca dele eu vou lavar o meu cabelo. Hoje eu vou tomar um banho demorado. Mesmo dia que eu fazia, sabe, limpava toda a casa, nenhum dos momentos da soneca dele eu fazia isso. Outros eu deixava pra tomar o meu banho demorado quando o pai dele chegava. E daí, depois que o pai chegou, é muito mais fácil você tomar um banho, você conseguir, né, ir arrumando o cabelo, parando toda hora. Sim, parando toda hora. Não era o universo perfeito como parece que está sendo agora. Não era parando toda hora, o bebê chorou, às vezes, né, só se acalma no peito. Então depende muito, porque tinha os saltos do desenvolvimento, quando tava nesse período não dava, não rolava. Mas eu ia fazendo assim, sabe? Eu tirava sempre uma horinha do meu dia pra fazer algo por mim também. Eu lembro que quando veio a introdução alimentar, né, que daí eu fui falar da questão do almoço dele, eu passei a almoçar 3 horas da tarde. Então o que eu fazia? Eu tomava café de manhã, passava o dia beliscando alguma coisa. Quando ele ia almoçar, eu beliscava mais outra coisa, né? Comia alguma coisa que, tipo, fosse deixar mais forte. Se ele já dormisse, porque nem todo dia funciona perfeitamente, como no salto, né? Por exemplo, se ele já dormisse, aí eu almoçava cedo, né? Dava tempo ali, a comida já tá pronta hoje. Então, quando eu dei almoço pra ele, banho, enfim, toda a rotina dele, suquinho, ele dormiu. Então, hoje dá pra eu almoçar cedo. Não está tudo pronto, então hoje eu vou almoçar às 3, né? Então assim, mas era basicamente isso. E daí, rotina aí o dia, né, ia dando atenção pra ele quando era a rotina da noite. Ele sempre dormia de 3 horas da tarde até umas 5 horas. Ele acordava, ficava um pouco acordado. Depois, quando dava 7 horas, ele dormia. E daí, depois do 6º mês, que ele já tava com a introdução alimentar, gente, eu passei, assim, a adaptar o sono do meu filho. Como que eu fazia? Ele dormiu 7 horas de novo? Quando dava umas 7h30, 7h40, eu acordava. E daí eu ficava brincando, mas aí é um bebê que já interage, né? Tá brincando, tá fazendo alguma coisa. Eu sempre ficava brincando no chão do quarto com ele, que inclusive eu estou no quarto dele. E daí, tinha dia que ele ia dormir, tipo, 10 horas, meia-noite, depende. Aí ele ficava acordado por um bom período. Então, durante o dia eu deixava... Gente, outra coisa sobre prioridade. Minha máquina, eu tô aqui fazendo vídeo e minha máquina tá lá lavando roupa. Eu tive que parar e deixar a casa um pouquinho. Daqui a pouco é hora de buscar ele na escola. Mas hoje, meu cabelo tava grudado na cabeça. Então, hoje eu parei, eu lavei meu cabelo, eu fiz uma maquiagenzinha. Parece que é uma maquiagem que dá trabalho isso daqui, mas não é. Porque é pele, um rímel, o delineador e o batom, né? Então o batom vermelho, ele tende a parecer que a mulher tá super produzida quando ela realmente não está. Então eu fazia isso, ele ficava acordado num período maior. Como a gente ia pra igreja na semana, sempre tinha alguma coisa. Então assim, dormir mesmo. Ele às vezes ia dormir tipo 11, 11h30 e eu amava, porque eu não trabalhava fora. Então ele dormir tarde fazia com que, lembra que eu falei a rotina da manhã? Ele dormia muito mais, que era o período que eu fazia as coisas em casa. Foi crescendo, pra mim se tornou muito mais difícil. Porque daí mexe nas coisas, corre, faz uma coisa, faz outra, então eu sempre apelava, eu esperava pro dia da folga do meu marido pra fazer alguma coisa. Aí o sono dele estabilizou, né? Quando ele parou de mamar, depois que ele fez 1 ano. Depois do desmame, ele passou a dormir a noite inteira, ele dormia tipo meia-noite, 11h30, e até às 5 da manhã no outro dia. Então, às vezes, quando ele dormia, 11 e pouco, meia-noite, eu ia fazer minha unha, tava às vezes capengando de sono, mas eu fazia. É um dia na semana, sabe? Que eu vou deixar de dormir, 1h30, 2 horas. Eu não fazia pé e mão no mesmo dia, eu fazia um num dia e outro no outro. Então, gente, é isso. O meu cabelo também, lavava à noite. A gente sempre acostumou ele dormir assim com barulhos, né? Então lavava à noite, secava no secador, passava a prancha. Então é isso. Muitas vezes eu fiz na madrugada, hoje ainda se precisar eu faço. É que agora ele tá na escolinha, né? O ano passado eu tava trabalhando fora, então ele passou aí pra escolinha e quando eu saí do trabalho eu não tirei. Então hoje é mais fácil, porque eu sei que eu tenho de segunda a sexta pra fazer as coisas.
Todo mundo gosta de ficar com a unha bonita no fim de semana. E por incrível que pareça, eu gosto de faxinar na sexta. Então, assim, a sexta-feira pra mim é loucura. Então, dificilmente dá tempo de eu fazer durante o dia a minha unha. Porque eu mesma faço minha unha da mão, minha unha do pé, eu que arrumo meu cabelo. Então, eu uso as madrugadas. Madrugadas nem tanto, né, gente? Como ele acorda muito cedo, ele dorme cedo. Então, às vezes, não deu tempo de fazer na sexta, eu faço no sábado, às vezes eu faço na quinta. Não deu tempo de fazer esse fim de semana. Eu tiro o esmalte pra não ficar... Hoje, por exemplo, eu ainda não fiz as unhas. Então, assim, tá feia ainda. Não dá pra ver porque é nude. Então, assim, muito provável, se hoje eu não fizer à noite, eu vou tirar esse esmalte bonitinho e tal, e amanhã eu faço. Às vezes faço na segunda-feira, quando eu vejo que no fim de semana, tem que sair. Hoje em dia eu sou mais desapegada, então se eu tenho que sair, eu não vou deixar de sair porque minha unha tá feia. Eu tiro o esmalte e tudo certo, né? Então assim, eu fui mudando também muitas coisas. Hoje eu sou menos vaidosa, né? Como eu falei, se eu não tô maquiada, pra mim tá tudo certo. Quando o Samuel nasceu, não era assim ainda, então eu me virava nos 30. Primeiro mêsversário dele, eu passei o dia preparando as coisas do mêsversário, e daí eu fui cuidar da casa e ele tinha... gente, ele mamava feito sei lá o quê. E eu lembro que à noite eu até passei mal, porque assim, a hora que talvez eu deveria ter comido, eu fui me arrumar, mas é porque era um dia importante, né? Primeiro mêsversário, a gente ia fazer culto de ação de graças. Mas é isso, tá, mulherada? Não tem segredo, me pediram pra vir falar desse tema aqui, né, no YouTube, e não tem segredo pra você não se anular, é você escolher não se anular. E é você colocar, tipo, na cabeça do seu marido, né? Tem marido que você não precisa tanto ficar falando, mas eu falo isso porque eu sei que tem mulheres, né, que tem um marido difícil. Então, se seu marido é difícil, você chega e fala pra ele, meu querido, é dos dois. E bota o homem pra cuidar, sabe? Estabelece uma rotina. Eu não sei o que funciona pra sua casa, eu sei o que funciona pra minha. Né? Como eu falei, eu até brincava da questão do turno de um, turno do outro. E é isso. Espero que tenham gostado da dica, espero que seja proveitosa. Eu sempre faço os vídeos e eu falo de forma muito genérica, porque cada casa é uma casa. Eu não sei se você tem se você tem 2 ou 3 filhos. Eu não sei qual é a sua rotina, não sei se o seu filho fica na escola ou não. Você precisa encontrar um jeito de se adaptar e não se anular. Então, que você encontre esse jeito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinho.